Quando a gente começa esse trabalho, normalmente, a gente tem feito os treinamentos para higienização hospitalar, eles demoram em torno de 5, 6 horas, quando a gente abrange supervisores ou gerentes e coordenadores. É claro que aqui nós vamos ficar em torno de 50 minutos, porque é uma pincelada em cima das normativas da Anvisa, e a gente não vai aqui com essa ideia de ensinar ninguém, porque online, para ensinar a limpar um hospital, não tem muita lógica isso. Então, não adianta o hospital ser top. O hospital, nesse momento, é considerado como se fosse um restaurante. Antigamente, colocava-se umas placas nos restaurantes, visite nossa cozinha, não sei se vocês lembram disso, dando uma ideia de higienização, de coisa e tal. E, numa época, a gente até percebeu que tinha restaurante que tinha duas. Uma para mostrar para a fiscalização e uma que era efetiva. Então, não adianta o hospital ser top, não mesmo. Por que eu digo isso? Porque se você não tiver a cultura da higienização, nada disso tem valor. Médico de ponta, equipe de enfermagem de primeira linha, equipamentos, utensílios, tudo do bom e do melhor. Se a higienização não prestar, nada disso tem valor. Então, quando a gente começa a falar em hospital, eu sempre mostro isso, eu vou mostrar agora, que é uma tela extremamente sugestiva, e a gente começa falando isso. O hospital tem médico, tem paciente, tem cama, mesa, lençol, bactéria e tem cadáver. E quando a gente começa esse assunto, a gente fala o que é cadáver. Quando a gente pergunta isso, Isabelle, por favor, corta o microfone do pessoal aí, por gentileza, que tem um ruído aqui de... Obrigado. Então, quando a gente fala para as pessoas de cadáver, as pessoas ficam surpresas, porque a gente sempre fala cadáver é uma sigla. E as pessoas demoram um pouco para entender isso. E o significado é justamente esse. E por que a gente fala isso quando começa um trabalho de higienização hospitalar? Porque esse critério da carne dada aos vermes é como era nos primórdios, que você deixava os cadáveres em um determinado lugar, quando não aterrava fogo, para que eles fossem consumidos por vermes e bactérias. Hoje, 2000 anos depois, nós temos esse problema da Covid-19 e é muito importante que os nossos procedimentos sejam revisados com constância. Além dessa revisão, estabelecer esses processos de controle, porque nós precisamos manter ativa e eficazmente esse processo de checagem em função do que é isso? Em função da definição de um processo de auditoria. Quando a gente fala isso com as empresas prestadoras de serviço, as empresas ficam um pouco com o pé atrás quando a gente fala isso, e não é nenhum conselho, a gente fala isso atuando na consultoria, porque os hospitais, a gente não pode tratar um hospital como a gente trata uma empresa comum. O supervisor vai lá, vai olhar se está usando EPI, vai olhar se o cartão de ponto foi marcado, coisas burocráticas. Ele pode até fazer isso, mas ele não pode esquecer de fazer a supervisão. E ela tem que ser efetiva. Com a criação desses processos de fiscalização e de auditoria, no final do treinamento eu vou mostrar uns equipamentos para vocês, portáteis, carrega no bolso, que são extremamente interessantes para a gente fazer as auditorias hospitalares, porque isso muda a cada instante. Às vezes, a gente não entende a importância do estabelecimento de normas, mas nós vamos falar muito hoje aqui em CCIH, que é a sigla de Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, ou vamos falar muito em SCIH, que é o Serviço de Controle da Infecção Hospitalar. Porque a soberania numa empresa é exercida por quem? Pela sua direção, pelo corpo diretivo, autogerentes e tudo mais. E num hospital, a soberania, em termos de conduta de higienização, conduta médica, conduta
de enfermagem e tudo mais é exercida pela CCIH, Comissão de Controle da Infecção Hospitalar. Ela define o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. A ponto de as mudanças, muitas vezes, terem que ser imediatas. E quando a gente diz imediato em termos de hospital, a gente não está dizendo, olha, vamos fazer um protocolo, daqui 30 dias entra em vigor, nada disso. O imediato é daqui a pouco, é na emergência, no próximo turno. Por exemplo, quando se começou a pandemia da dengue, notadamente no sul do Brasil, os hospitais tinham uma cultura de usar somente os derivados do cloro, do hipoclorito. E os hospitais autorizavam isso. Quando começou a epidemia da dengue, principalmente no Vale do Alto Itajaí, onde a gente participou muito ativamente, porque temos vários clientes aqui que cuidam de hospitais, a CCIH dos hospitais, foi numa quarta-feira, definiu que, a partir de quinta-feira, se usariam somente derivativos de quaternário de amônia para combater a dengue. E depois a chikungunya também, 8 meses depois. Então, o que a gente quer dizer com isso? A soberania é tão grande da CCIH que ela muda os protocolos de acordo com as patologias que estejam sendo determinadas por aquele momento, por pandemias ou por epidemias ou por qualquer situação. Nesse momento, então, o fortalecimento dos treinamentos em higienização torna-se vital. Quem dirige empresas de serviço tem que forçar a supervisão a começar a conversar mais com os funcionários. Não é um treinamento didático. Eles precisam começar a ter o conceito de sair olhando onde estão as falhas e ensinar em loco isso. Em loco. Nós temos um treinamento até que é voltado para como a supervisão, efetuar uma supervisão eficaz. Eu vou até conversar isso com o Alencar depois, se no futuro ele quiser, eu também faço esse treinamento para vocês. Que é interessante para os supervisores participarem disso. E nessa condição, o aumento da frequência dos processos de higienização é o que vai garantir a segurança ambiental. E quando a gente fala em hospital, segurança de quem? Em primeiro lugar, do nosso operador da limpeza, o nosso auxiliar de limpeza, dos pacientes, dos acompanhantes, dos colaboradores hospitalares, do pessoal de entrega, enfim, de toda aquela população que vive no hospital. Muito embora o nosso pessoal da higienização esteja muito mais afeto ao contágio do que outros, porque a gente mexe em tudo que é inservível e tudo que é residual. Então, a intensificação dessa higienização vai trazer para a gente um conceito de segurança, principalmente onde os profissionais de saúde, os pacientes e os acompanhantes colocam as mãos. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, que a gente viu nesses anos todos, e eu falo isso até no meu livro de higienização hospitalar, a grande queixa dos hospitais, queixa no bom sentido, não é com comportamento de paciente, é com comportamento de acompanhante de paciente. O acompanhante de paciente, ele acha que o pessoal da higienização é empregado da casa dele. E eu estou dizendo isso em hospital público, hein? Hospital público. O pessoal não tem muito respeito com a condição do nosso pessoal. Então, tem que haver, em função da Covid, uma força-tarefa na higienização, priorizando o quê? Priorizando que o desenvolvimento das rotinas altere o conceito, porém, que ele não seja estático. Hoje em dia, tem que haver um dinamismo muito grande para quem faz higienização de hospitais. Muito grande. Antigamente, a gente falava para as pessoas assim, olha, se tiver um vômito ali, você faz a desinfecção ou faz a descontaminação, imediato. Hoje, não. Hoje, você tem um protocolo traçado. Nós vamos falar nisso daqui a pouco, mais aprofundadamente. Então, o objetivo nosso, que é diminuir o aumento diminuir o aumento da propagação, manter a propagação cada dia menor e promovendo essa segurança dos pacientes, hoje em dia está numa responsabilidade nunca vista, porque mesmo nas atividades que não envolvam atendimento da saúde, atividades corriqueiras, limpeza de banco, de empresa, de indústria, o que for,
a limpeza já está sendo extremamente exigida e até valorizada. A gente não está aqui torcendo para a Covid, mas que eu achei interessantíssimo esse conceito em cima das nossas pessoas e da nossa operação de higienização, foi fantástico. Tem uma responsabilidade que nunca foi vista. Nunca nós tivemos tanta responsabilidade em nossas costas, na limpeza convencional. Imagine num critério de saúde. Meu Deus, a coisa tomou uma proporção fantástica. Nós vimos aqui, por exemplo, alguns hospitais referenciados em transplantes. No começo da pandemia, eles seguraram o pessoal da limpeza dentro do hospital 16 dias, dormindo no hospital. Claro, houve um acordo de hora extra, disso, daquilo, de medo desse pessoal ir para casa e quando voltar, vir contaminado, e você está numa área extremamente perigosa, porque o paciente de transplante é um paciente que foi invadido e ele está suscetível. Os médicos fizeram isso, as enfermeiras, os farmacêuticos, dos hospitais, e fizeram isso com a limpeza. Em muitas situações, porque nós entramos numa teoria de guerra. Percebam, então, que hoje em dia a gente vê várias situações. O corona, alguns dizem que ele dura até 6 dias, até 4 dias. Eu vi um estudo da Unicamp muito interessante, que ele não passa de 72 horas, principalmente em áreas de vidro e áreas de inox, nas áreas lisas. De hospital, quando você fala em aço inox, pelo amor de Deus, centro cirúrgico, 90% é inox. Então, nós temos que matar esse bicho, mas matar bem mortinho mesmo, entendeu? Para não ter jeito de falar que está mais ou menos. Então, a limpeza seguida da desinfecção são as medidas recomendadas. Antigamente se falava, eu faço limpeza de hospital. Hoje acabou isso, nós não fazemos mais limpeza de hospital. Nós fazemos higienização em área de saúde. Por que eu digo isso? Toda vez que a gente falar em limpeza, entendam como higienização. E o que é higienização? É limpeza mais desinfecção. Esses dois conceitos de operação, os dois juntos, formam a higienização. Então, nessa situação, olha só que interessante. Se você tiver superfícies que houve contato com casos suspeitos ou confirmados, não há diferenciação no tratamento. A limpeza é a mesma e todo mundo acha que é o contrário. Não é o contrário. Esse é o maior contrassenso das empresas limpadoras. Ah, ali tem uma suspeita. Aonde tem uma suspeita? Não tem lugar que não seja suspeito mais dentro de um hospital. Então, nós temos que dar o tratamento como se todo o ambiente hospitalar fosse contaminado. Então, é muito importante, uma coisa que nós já falamos a vocês, na limpeza convencional, que é o quê? Que as empresas tenham um manual técnico. Tem um manual de operações rotineiras, tem um manual de elaboração e processo de limpeza dos serviços hospitalares, serviços de saúde, e isso mostra para vocês, nós temos visto isso rotineiramente, a nossa expertise isso, na consultoria. Nós temos uma relação imensa de clientes que já fizemos manuais e outros que estão na fila aguardando, porque todo mundo quer ter uma bíblia de referência para mostrar para os seus clientes. Nesse modo, voltando ao assunto anterior, para fazermos o link, então, a CCIH tem como objetivo padronizar todos esses indicadores de infecção e nós, essa é uma chave que eu gostaria que o pessoal das empresas de serviços tivessem na sua mente. Como nós servimos aos hospitais, nós servimos a população, nós temos que ter esse conhecimento dos indicadores de infecção para que possamos auxiliar no ataque delas. Quem faz isso é CCIH. E aí, de sã consciência, quando eu pergunto às pessoas, claro, quando a gente faz isso, não é atacando nenhuma empresa, mas a gente, na figura de consultor, a gente conta, porque é o que acontece. As reuniões da CCIH, que são mensais nos hospitais, elas são abertas.
E eu acho interessantíssimo. Então, na reunião da CCH, tem o presidente da comissão da CCH, que ou é médico, ou é enfermeiro, ou é farmacêutico. Tem os diretores técnicos, diretor de infecção, diretor de anestesia e tal. E da higienização, as limpadoras nunca se fazem presentes. E eu acho isso um absurdo. Porque nós que fazemos a higienização só pegamos o problema no colo. Olha, aumentou a infecção. Como se nós, da higienização, fôssemos os culpados. Eu estou cansado de ver médicos sem luva, sem máscara, e eu não estou falando em pandemia só, não. Eu estou cansado de ver enfermeira que desce do ônibus com o mesmo jaleco que vai lá dentro botar a mão em doente, vejo o médico sair de centro cirúrgico para fumar com aquela roupa verde, de propé no pé. Propé é aquela meinha que eles calçam em cima do sapato e voltam para o centro cirúrgico. Então, fica muito fácil achar um culpado, principalmente se esse culpado não estiver nas reuniões. Então, comecem a nortear as gerências de operações para isso. Olha, eu quero saber quando tem as reuniões da CCIH, porque eu sou da higienização, porque na hora você já grita, não, isso não fui eu, isso não sou eu que faço, porque a gente acaba assumindo um monte de filhos que não nos pertencem. Eu não estou dizendo que a gente está se eximindo de culpa, mas nós estamos assumindo culpas, creiam nisso. E quando a gente consegue contribuir para esse monitoramento, nós temos que pensar no controle dos riscos de forma direta. Às vezes você tem um hospital num bairro e você tem no mesmo bairro outra instituição de saúde. Poxa vida, uma pode ter um índice altíssimo e outra não. Não quer dizer que uma esteja atuante e outra não esteja, que a limpeza de uma esteja boa, não. Porque todo mundo acha que quando tem infecção no hospital, a culpa é da limpeza. Não, a culpa é também da limpeza. Porque não teve uma chefia, porque não teve uma operação, mas eu duvido e quero que me apontem quantos casos nós já tivemos de óbitos por falta de higienização no ambiente de saúde e quantos nós tivemos por infecção. Eu acho que nessa sala, quando começou, tinha 16 ou 17 pessoas. Eu duvido que um de vocês já não tenha tido notícia ou conheceu alguém que padeceu, não digo nem padeceu não, que sofreu infecção hospitalar. Não digo nem a óbito, mas não tem quem não conheça alguém. Nesse critério, então, por isso que se fala muito em biossegurança. Biossegurança, biovida, segurança, segurança, biossegurança. É a segurança de quem trabalha no ambiente, seja médico, seja enfermeiro, seja paciente, seja tudo. E o uso dos EPIs, hoje, com a Covid, ele está sendo rigorosamente solicitado. Gostaria até de avisar aos gestores de empresa que cuidam de hospitais, ou públicos ou privados, para que digam, orientem os seus gerentes, os seus gestores, a respeito do seguinte: hoje qualquer coisa, está virando uma piada esse Brasil, com a justiça nossa em termos de STF, em termos de MP, em termos de tudo. Qualquer coisa o pessoal fala, vou ligar meu MP. E nós temos que ter um pessoal extremamente atuante na ponta. Por isso que eu quero fazer um curso aqui voltado para a limpeza hospitalar realmente. Não é um bate-papo de meia hora. Vou combinar isso com o Alencar mais para o futuro. Então, desculpa, esses protocolos dos EPIs mais comuns, eles têm que ser observados. Eu não vou entrar nesse mérito, porque existe esse conceito. Agora, hoje, em virtude da pandemia, a NR32, que é a norma regulamentadora, em cima da conduta da enfermagem, nós temos um problema muito sério e eu gostaria que vocês levassem isso adiante. Porque o INSS hoje, para ele fazer uma verificação, uma perícia de alguém que se acidentou com pérfuro cortante, ele vai a fundo para ver se realmente foi acidente. E se não foi acidente, ele não deixa a pessoa sob os auspícios do INSS. Então, por exemplo, pérfuro cortante é responsabilidade de quem usa.
A lei diz isso. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes são responsáveis pelo seu descarte. Então, o que é o pérfuro-cortante? É a lâmina de bisturi, é a agulha da injeção. Então, quem usa, descarta. Não adianta jogar a agulha no chão. E se jogar, o nosso colaborador de ponta não pode pegar. Não é brigar com ninguém no hospital, não é criar aqui uma guerra, é chamar o supervisor e dizer, eu não posso pegar. Sim, aí o supervisor vai lá e bota a cara para bater. Porque isso é coisa de quem joga. Eu tenho visto muito essas reclamações, eu não sei, nosso e-mail vem todo dia, vem sugestões, vem casos, vem tudo, a gente podia escrever um livro só disso. Muitas pessoas da enfermagem tiram um acesso do braço de um paciente, tiram um scalp. Scalp é aquele caninho pequenininho que se coloca no braço para já deixar ali pronto, quando ele vier aplicar uma medicação, já está ali. Então, o acesso ou scalp. Ou a própria agulha, tiram aquilo e deixam enfiado no lençol. Quando você vai tirar uma roupa de cama, fatalmente você vai se furar. Então, essa coleta é proibida para os nossos colaboradores. Isso é a lei que diz. A enfermagem tem que fazer esse descarte. Peçam para uma enfermeira limpar um xixi no chão, uma urina no chão de um paciente. Vê o que ela vai responder para o nosso pessoal. É problema seu, como é mesmo. E o dela é pegar agulha ou qualquer pérfuro cortante. Outra coisa que nós temos visto muito acontecer, muito. O uso de joias, brinco, piercing, o uso de esmalte nas unhas, os cabelos têm que ser presos, e o manuseio de matéria orgânica sempre com uso de luvas. Mas o que me deixa muito apreensivo é o uso de joias e o esmalte nas unhas. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas me dizendo o seguinte, não, mas nós estamos usando esmalte claro. A lei não diz que esmalte claro pode, a lei diz que não pode usar esmalte nas unhas. Não diz se é claro ou escuro. Mas isso é alguém da enfermagem ou do corpo médico que inventa essa história. Porque a proibição do uso de joias, a proibição do uso de esmalte, os cabelos presos e todas essas coisas, é para todo mundo que está ligado ao corpo de atendimento ao paciente. Então, você vê médica e vê enfermeira que anda até de lado de tanto peso que tem de anel, de brinco, cada brinco dessa grossura, tal, isso tudo não é permitido. Mas o nosso pessoal da limpeza se faz obedecer porque não são funcionários dos hospitais públicos. E vocês já entenderam o que eu quis dizer com isso. A gente cumpre a norma e nós temos problema com as nossas funcionárias porque elas querem fazer igual. E aí o pessoal dos hospitais vem com essas histórias. Não, fala que é esmalte claro. A lei não diz claro. A lei diz não pode usar esmalte nas unhas. Não pode usar isso, não pode usar brinco, funcionário com piercing. Pessoal, isso tudo, NR32, prevê com muito brilhantismo. Atuem sobre isso. Outra coisa que eu queria falar a vocês, e agora começa a pegar. A Anvisa fez uma série de recomendações com relação ao uso correto de produtos de limpeza, principalmente na área hospitalar. Agora, eles priorizam e orientam direitinho, eles têm um manual, que é o Manual de Higienização de Superfícies, da Anvisa, deve ter umas 100 folhas. Se depois vocês tiverem interesse nisso e não conseguirem localizar, me avisa que eu mando o link e vocês baixam na hora. É muito interessante esse manual de 2012, atuante até hoje. E eles dizem o seguinte, que o uso dos desinfetantes fica reservado somente para onde houver matéria orgânica, ou se a CCIH padronizar e indicar. Então, a desinfecção de superfície é aquele processo que nós falamos lá no início, que a gente vem para matar os micro-organismos e reduzir a quantidade de infecção. O que acontece com isso? A desinfecção só pode ser realizada após a limpeza. Não se faz desinfecção com ambiente sujo.
É um contrassenso isso. Não consegue. Você não consegue. Você não vai, é como você não tomar banho e usar um perfume. Você consegue enganar um dia, 2, o terceiro você já está com aquele cheiro de tatu com cobra. Eu também não sei se tatu com cobra tem esse cheiro, mas deve ser um cheiro horrível. Então, olha só, quando a gente fala nos produtos de limpeza, nós somos norteados por uma nota técnica da Anvisa, a nota técnica 04 de 2020, que nós também temos, se depois quiserem é só pedir, onde vem a descrição dos produtos e o que eles fazem. Então, nós temos desinfetantes que são bacteriostáticos e bactericidas. O bacteriostático, ele não mata, ele só inibe o crescimento. Toda palavra que tem o sufixo estático e o prefixo anti, limita-se à inibição de crescimento. Então, bacteriostático não mata, inibe o crescimento. E temos os desinfetantes, que são bactericidas. Esse mata mesmo. Esse é igual um chinelo na barata. Bateu em cima, vai matar na hora. É o sufixo sida. É bactericida, virucida, fungicida. Terminou em sida, vai matar. Homicida é a pessoa que mata o homem. Então, a gente tem que ficar de olho no seguinte: usar sempre produtos de configuração hospitalar. E não esquecer do seguinte: observem a validade do produto e, principalmente, a vida útil dele após a diluição. Nós vamos falar do hipoclorito daqui a pouquinho, do cloro. Vocês vão se surpreender com o que nós estamos percebendo e descobrindo em cima de novidades da Anvisa e de empresas que fizeram alguns testes para nós. Quando a gente fala das áreas de isolamento, é muito importante o seguinte: falando em Covid, falando em HIV, falando em dengue, chikungunya, tuberculose, tudo isso, hepatite, a higienização no isolamento tem que ser feita com detergente e a desinfecção após o uso do detergente com produtos homologados. Não adianta criar invenção em cima disso. É simples pra caramba. É só obedecer o que diz a legislação. Com relação a essa nota técnica 04, a Anvisa prioriza o seguinte: as concentrações dos produtos, olha a CCH de novo aí, as concentrações dos produtos, embora venha descrito no laudo do produto, não é bem o nome técnico, só para vocês entenderem, na bula do produto, no rótulo, a CCIH vai homologar ou não. Então, quem tiver algum serviço em área de saúde, mesmo o hospital dando o produto, se for público ou privado, o hospital fornecendo o produto, peçam por escrito a configuração da diluição, para a gente amanhã ou depois não assumir uma culpa onde não temos em função de um óbito ou de um surto de infecção. O álcool 70, o hipoclorito e o quaternário são os produtos mais usuais hoje, porém todos os outros aí são homologados pela Anvisa. O hipoclorito, que é o cloro, é o mais barato, é o que faz com ele a água sanitária. O quaternário é um dos produtos que, para comprar, é o mais caro. Para usar, é o mais barato, porque a diluição dele é altíssima. É um produto, inclusive, que se usa naqueles processos de desinfecção, que usam com as máquinas e tudo mais, que é uma coisa que, infelizmente, a desinfecção começou com uma força muito grande, mas acabou sendo prostituída. Tem gente aí pulverizando suco de borboleta e dizendo que está matando bactéria, cobrando qualquer coisinha. Então, isso é um pecado que estão fazendo, em virtude dos que começaram isso com muita seriedade. O erro mais comum que nós vemos, eu já falei isso, não sei se para vocês, mas vou repetir hoje, é justamente esse. Falei para vocês, até me expressei mal. É um erro muito comum que acontece no Brasil inteiro, não é no Rio de Janeiro.
Quando eu falei isso uma vez aqui, eu falei que foi no Rio, mas não é no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, a gente presenciou, foi isso que eu quis dizer. Então, nós temos hospitais que usam o hipoclorito, ou a água sanitária, ou usam um outro desinfetante qualquer. E esses produtos têm a capacidade de matar 100% das bactérias. Eles matam 100% das bactérias. E temos os detergentes, ou limpadores gerais, que limpam 100% das sujidades incrustadas. Qual é o erro comum que cometemos? As pessoas têm a mania de misturar o desinfetante com o detergente. E quando mistura isso, nós criamos um terceiro produto, chamado branqueador óptico. O que faz o branqueador óptico? O nome está dizendo, ele branqueia. Então, você pega um pano branco, de noite coloca de molho num balde, coloca sabão em pó, coloca água sanitária, mistura aquilo, nem espuma faz. De manhã você levanta o paninho, ele está branco, alvo, transparente. Aí você olha no microscópio, ou olha na lâmpada de Vu, lâmpada de Vu esta. É uma lâmpada infravermelho que a gente anda nas auditorias, você põe no pano, ele está branquinho e os bichos estão andando. Ou seja, não matou nada. Então, quando você cria o branqueador óptico, ele só branqueia. Tanto é verdade que quando você põe um pano colorido, ele perde a cor. Em casa, a gente sempre ouve isso. Ah, desbotou, deixei de molho lá na água sanitária, não sei o que, desbotou. Então, quando você cria o branqueador óptico, o que acontece? O detergente que limpava 100% vai limpar 6%. E o desinfetante que matava 100% vai matar 0,3%. Olha que diferenciação imensa, porque houve uma mistura indevida. A ação do hipoclorito ou da água sanitária é por contato. Encostou, matou. Porém, ele tem uma agressão incrível nos metais. Então, enferruja a maca, enferruja a cadeira de ferro, enferruja tudo hipoclorito. Ou a água sanitária, só para vocês saberem. Age por contato, faz isso. Agora, quais as vantagens do hipoclorito? Que é o cloro. Ele é eficaz, ele tem baixo custo, baixa toxicidade e age rapidamente. Ele tem essas vantagens. Agora, as desvantagens são imensas. Olha só. Você só pode usar o hipoclorito em superfícies fixas. Superfícies fixas são o quê? Piso, azulejo, vaso sanitário, pias. Ele corrói os metais, ele não se combina com detergentes e o principal de tudo, ele é inativado na presença de matéria orgânica, principalmente da Covid. Você tem uma área contaminada com Covid, se você usar o hipoclorito, ele vai bater, vai matar e acabou o efeito dele 100%. E isso é determinação de estudos feitos. Outra coisa, ele é inativado 100% na luz solar. Então, se você for usar o hipoclorito, que é o cloro, ou a água sanitária, num pátio de escola, onde for aberto, bata a luz do sol, a luz bateu, 2 minutos, ele morreu, ele não serve para mais nada. Para mais nada, ele não tem força de morte em cima disso. Outra desvantagem, ele tem que ser manipulado em local ventilado. E ele é muito irritante para as vias respiratórias. As pessoas têm um pouquinho de falta de ar com ele. A diferenciação em cima do álcool é a seguinte, nós temos o álcool 96, o 92 e o 70. O mais forte deles é o 96, porque ele tem 96% de álcool. E o mais fraco é o 70, que tem 70% de álcool, mas tem 30% de água. Então, o 70% ele é o mais fraco de todos. Porém, é o que vocês escutam falar e o que vocês veem nos hospitais, nas normas técnicas, nas orientações, só se usa o álcool 70, ou na forma de gel, com dermocosmético, ou na forma líquida para você higienizar a superfície, mas é sempre o 70.
Então, por que o mais fraco é indicado para desinfecção? Pelo seguinte, o mais fraco é indicado para desinfecção pelo seguinte. Vocês viram lá, quando a gente falou dos componentes à base de cloro, que eles matam por contato. O álcool não mata por contato. O álcool só mata se ele for friccionado. Se eu usar, então, um álcool 96, que é o mais forte de todos, eu não vou conseguir friccioná-lo, porque ele vai volatilizar, ele vai evaporar antes. E eu não fiz o processo de desinfecção. Então, a gente usa o álcool 70 porque ele consegue se manter durante o processo de desinfecção, que é a esfregação, quantas vezes a CCIH determinar, e sempre a desinfecção é no sentido unilateral, pelo amor de Deus. O que é sentido unilateral? Não adianta você pegar um objeto e passar o álcool e de volta. Você não vai matar nada, você vai gerar calor e calor procria bactéria. É unilateral, como eu estava fazendo. Você vai e tira, vai e tira, só no sentido. Então, ele tem que ser o 70%, porque a sua quantidade de água de 30% evita essa evaporação precoce e a gente consegue fazer o processo completo. Sempre tem que ser usado em superfícies lisas, principalmente em plásticos, em metais e vidrarias. Quando a gente fala em vidraria, gente, não é para limpeza de vidros, é para limpeza de áreas de laboratório, de vitrines, de coisas dentro da área hospitalar. Aquelas incubadeiras que ficam as crianças, qualquer coisa no gênero. E não utilizar em pisos, nem janelas. Nos pisos, nós temos visto algumas coisas aí impressionantes, por culpa da supervisão não ser tão ativa. As pessoas colocam no balde água, detergente. E quando você vai ver, estão jogando 1 litro de álcool junto. E você pergunta por quê? E as pessoas te respondem, porque o álcool faz o piso secar logo. É uma ilusão, não seca mais depressa, não tem nada a ver. Para o piso secar mais depressa, sendo lavado com álcool, você tem que jogar só álcool. Misturou com água, não tem essa possibilidade. Então, é muito importante isso. Não é que eu ponho uma culpa na supervisão. Quando a gente faz os treinamentos sobre gestão, a gente sempre fala uma coisa. Por exemplo, um contrato contempla 15 funcionários lá, um contrato contempla R$2.000 por mês de produto de limpeza, por exemplo. A gente acha que se mandar até R$2.000 de produto de limpeza, nós estamos no lucro porque está contemplado. Eu não estou falando para a gente sonegar a mercadoria. Mas se a gente não precisa dos 2.000, por que eu vou mandar 2.000? Talvez se eu mandar o que precisa, que é 1.200, no final do ano eu tenho dinheiro para comprar 2 ou 3 enceradeiras novas para colocar no contrato, gente. E a supervisão tem obrigação de fazer isso. Nós olhamos muito isso na consultoria. A gente chama a supervisão, fala, me dá um levantamento de material, de equipamento, quero saber onde está, e na outra visita você vai sem querer e fala, quero ir nesse cliente. Cadê tal lava-jato? Você falou que estava aqui. Foi, cadê a mudança disso? Você vai ser advertido. Porque daqui a pouco você perde o controle onde está aquilo. Pode-se achar isso de menos importância, porque os gestores das empresas limpadoras estão com a cabeça desse tamanho com 1.000 coisas. Mas se você não ligar para perder um equipamento de R$1.000, daqui a pouco você perdeu 5. E perder é uma palavra que não se usa hoje em dia em lugar nenhum, né? Aliás, nunca, não é só hoje em dia. Então, essa responsabilidade técnica de usar os saneantes padronizados conforme CCIH, olha ela aí de novo. Utilizar sempre os processos, sempre nos processos, utilizar o detergente, principalmente com desinfetante após a limpeza. Você só pode desinfetar após a limpeza ter sido feita. Todos os EPIs
E todos os equipamentos utilizados nos hospitais têm que ser limpos, desinfetados, ou seja, higienizados, a cada término de jornada. E agora, em função da Covid, muita atenção ao seguinte: as soluções, as misturas, detergente, desinfetantes, hipoclorito, qualquer coisa, devem ser feitas diariamente. Não deve-se mais diluir para usar durante uma semana. Elas ficarão inativadas para ataque da Covid. Então, ela tem que ser feita todo dia, essa diluição, essa mistura. Porque, senão, na higienização das superfícies, tanto em centros cirúrgicos como em UTIs, que são as fotos que vocês estão vendo aí, nós não vamos conseguir fazer a coisa funcionar. E nós temos, em alguns hospitais, a sua própria estrutura física é extremamente desafiadora. Por que eu digo isso? Porque você tem a contaminação invisível. Claro, a gente não enxerga as bactérias. Você tem que fazer higienização com o paciente internado. Você tem vários tipos de superfícies e de ambientes, de equipamentos, naquela loucura do ambiente hospitalar. E você tem tarefas que são divididas entre farmácia, medicina, enfermagem e a própria higienização. Então, essa estrutura é extremamente desafiadora. E isso duplica-se em dificuldade quando você tem hospitais verticalizados. Porque você tem um equipamento que é o que massacra a higienização, que se chama elevadores. O elevador exige uma higienização eficiente, eficaz, plena e constante. Exige tudo isso. Por quê? Porque o elevador tem um problema. Toda hora tem um problema de quebra. Quando quebra, vem um mecânico, que vem lá da rua com todo sujo de graxa, entra no elevador, aperta o botão, não sei o quê. Você tem o mesmo elevador em muitos hospitais para transporte de roupa suja e de resíduos. Você tem elevador compartilhado com funcionários do corpo clínico, administrativos, pacientes e visitantes, e nós da limpeza. Então, o fluxo de trabalho de um elevador, ele demanda muito tempo transportando pessoas. E tem hospitais que é o mesmo elevador ainda que transporta a maca de quem veio do centro cirúrgico para o UTI. Ou vai para o quarto. Então, são locais extremamente preocupantes. Nós estamos até escrevendo um protocolo a respeito de limpeza de elevadores em instituições de saúde. E essa higienização das superfícies que possam estar contaminadas, saibam do seguinte: se você usar o desinfetante adequado, ou até o álcool 70, em 1 minuto de aplicação, você consegue matar o coronavírus. A gente recomenda sempre o uso do álcool 70 para a desinfecção dos equipamentos, principalmente aqueles equipamentos mais comuns, o estetoscópio, o aparelho de pressão, termômetro, essas coisas todas. E desinfetantes de alto espectro, quando você tem as superfícies contaminadas. Você pega uma área de pronto-socorro, como essa foto aí da esquerda, um pronto-socorro muito famoso aqui de São Paulo, um hospital gigantesco, primeiro mundo em termos de atendimento de saúde, mas o que você tira de sangue do chão por dia, para você ter uma ideia, tem 8 pessoas no pronto-socorro com o rodo só puxando sangue, como vocês estão vendo ali, o dia inteiro. Então, a gente tem que ter um conceito pensando o seguinte: não me importa que ali entrou uma criança de 5 anos ou um senhor de 80. Para nós, hoje, em termos de pandemia, todo mundo está doente, porque é a única forma que temos de evitar a negligência. Sem querer, claro, mas pode acontecer. Então, como é que a gente elimina esses contaminantes? Justamente fazendo a higienização constante das áreas de toque e nos sanitários. Sanitários que eu digo nos banheiros. Nunca esquecer da desinfecção das pias, da mesma forma que se faz a dos vasos sanitários.
as pias e os vasos sanitários, têm o mesmo conceito de preocupação. Agora, já falei do isolamento. Por que eu vou falar de novo? Porque o isolamento é onde está dando mais problema em todos os hospitais, pelo que nós temos recebido de informação. Unidade de isolamento só deve ser desinfetada após ser limpa. Temos mais áreas com essa preocupação. São as áreas de quimioterapia neoplásica e as áreas de queimados. O hospital que atende queimados hoje tem um cuidado muito maior do que tinha em fevereiro. Porque o queimado é um paciente exposto. Ele está totalmente sem pele. Então, é muito preocupante isso, muito preocupante. A desinfecção ou a descontaminação, ela é padronizada por quem? Pela CCIH. Então, só para vocês saberem, a limpeza com detergente elimina 80% das bactérias. E com desinfetantes, chega até 95%. Então, se a gente trabalhar certo, obedecendo os padrões dos fabricantes e da CCIH, nós teremos um sucesso pleno. Como que a gente vai diminuir as infecções no que for pertinente à higienização? Evitando a varredura seca, evitando o aspirador de pó, que é proibido nas áreas de saúde, não permitindo o trânsito de macas e cadeiras de roda de fora para dentro, isolar sempre as áreas de reforma, respeitar as medidas de precaução de contato. E os vasos com flores, a supervisão deve ser avisada que eles estão nos quartos. É um absurdo isso, mas tem hospital, até maternidade, hospital privado, todo bonito, todo chique, que tem maternidade, tem floricultura no térreo. As pessoas comprarem flores para levar para a mãe dentro do quarto. Meu Deus do céu, é totalmente fora do conceito, isso é fora da realidade, mas existe isso. E... Ai, olha o som aí. A higienização de superfícies, então, divide-se em duas sistemáticas. Com matéria orgânica, que você faz a desinfecção e a descontaminação, ou sem matéria orgânica, que você vai direto para a limpeza. Olha só que interessante. Com matéria orgânica, ou a gente faz a desinfecção ou faz a descontaminação. Sem matéria orgânica, nós fazemos a limpeza. Agora vem o X da questão para vocês. Os detalhes técnicos nós vamos explicar. Então, com matéria orgânica, a gente vai remover com papel, se for pequena quantidade, ou com uma pá, se for grande quantidade. Vômito, sangue, fezes, secreções, qualquer coisa no hospital. O vômito é o mais problemático, que a gente tem que ver a coloração dele para ver a patologia, ver como é que a gente consegue isso. Então, olha só, remover com papel ou com a pá. Remover o excesso com água. A varredura com água para tirar o pó e para tirar essas sujeiras. Ensaboar as superfícies com detergente. Enxaguar. Secar as superfícies. Olha agora. Olha onde entra o nosso lance aqui. Secar as superfícies. Pisos e paredes, aplicamos desinfetantes. No mobiliário, aplicamos o álcool 70% no sentido unidirecional, que foi aquele que a gente falou a vocês. Quantas vezes? A CCIH vai definir. Então, esse é o critério quando temos matéria orgânica. E se não tivermos matéria orgânica, removemos o excesso com água, só de varredura, ou retirada do pó, porque não tem matéria orgânica, ensaboa com detergente, enxágua, seca. Eu não apliquei desinfetante nem nada, porque é uma área sem matéria orgânica. Porém, como eu vou saber se essa área realmente não tem matéria orgânica? Hoje a gente não consegue saber se ela tem ou não tem matéria orgânica. Então, é muito importante isso. Hoje em dia, época de Covid-19, todos os ambientes passam a ser considerados contaminados. Todos. Então, não existe sem matéria orgânica.
Pode não ter nada aparente, mas nós temos que ter esse cuidado. Esses locais são os mais passíveis de contaminações nos quartos. Então, são os monitores, as cortinas, as grades das camas. Esses ambientes são extremamente delicados para isso. E uma das armas maiores que nós temos no combate à contaminação são essas ferramentas de trabalho, os cabos de mop, os próprios mops e os panos com colorações de acordo com as áreas. Então, você consegue deixar a infecção naquele lugar e você não tira, porque o pano é circunspecto daquele local, o mop com aquele cabo, você não vê a ferramenta daquele tipo fora dali. Os tipos de limpeza concorrente, imediata e terminal são nomenclaturas que eu não vou entrar aqui no mérito, porque nós já falamos que isso aqui hoje era uma reciclagem de Covid. Então, quais atividades que não devem ser realizadas pela higienização? É muito importante esse cuidado. É a nossa colaboradora que ajuda a dar comida, nossa colaboradora dá fruta para o paciente. E isso, hoje em dia, tem que ser combatido. Eu sei que tem o lado humano da história, mas hoje em dia tudo gera culpa, tudo. Então, muita atenção com isso. E sobre os resíduos do serviço de saúde, eu queria falar uma coisa a vocês. Os resíduos do resíduo de saúde, que são da RDC 222, eles classificam o lixo hospitalar com novas normativas. Até 2019 era de um jeito, agora é de outro. A nova legislação da RDC 222, ela veio com algumas implicações positivas e outras negativas. Essa RDC veio com uma peculiaridade muito interessante, a punição para a gestão errada dos resíduos. Nós temos uma lei, a RDC 222, que nós conseguimos fazê-la de forma comentada. Então, a gente não precisa ficar interpretando a lei, chamando um advogado. Eu não estou dizendo isso em demérito advogado, de forma alguma, é só para facilitar a leitura por quem é da operação. Se alguém quiser RDC 222 comentada, me manda uma mensagem, eu mando para vocês, ela prontinha, não tem que se preocupar com nada. Então, a classificação do lixo, o mais importante para nós, o lixo que é infectante, principalmente das áreas de isolamento, e o lixo que é dos perfluorocortantes. Essas situações são extremamente delicadas. Esses resíduos trazem para a gente tudo que nós precisamos em cima das boas práticas de limpeza hospitalar e de higienização. Eu não vou entrar no mérito de tratamento de piso e tudo mais, porque eu sintetizei aqui as normativas da Anvisa peculiares à pandemia. Comunicaram a gente, a semana passada, depois que eu já tinha marcado isso com o Alencar, que a partir de 1º de dezembro saem novas normativas. Se for num aspecto muito amplo, eu aviso o Alencar, nós marcamos outro. Se não for tão amplo, a gente vê o que for, eu mando para ele por escrito e ele distribui a vocês associados e a quem tiver interesse.